Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Diretor médico do Flamengo vem a público explicar a situação de Diego Alves e por que ele ainda não voltou a atuar. Veja aqui na íntegra as palavras de Márcio Tanuri e saiba qual a previsão de retorno do goleiro. Com isso, Hugo Souza continua no gol e se mantém como titular da equipe. E mais, Pedro, os números não mentem, bota artilheiro do Vasco no bolso. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador. Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone. Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E agora estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, siga o link na descrição, entre no canal, inscreva-se e receba os links dos vídeos assim que eles forem publicados aqui no YouTube. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E no início da tarde de hoje, a comunicação do Flamengo disponibilizou a declaração do diretor médico do clube, Dr. Márcio Tanuri, a respeito da situação de Diego Alves, goleiro titular do Flamengo, que depois, e ainda durante a recuperação de uma lesão no ombro, e o atleta vinha inclusive se recuperando, mas testou positivo para a Covid-19. O exame a que ele foi submetido aconteceu no dia 3 do mês passado e desde então ele está afastado, porque mesmo depois de cumprir os 10 dias de recuperação, ainda assim ele teve que cumprir ainda um outro período para a recuperação da lesão de um tendão no ombro. Mas vamos deixar essa situação já com o médico do clube, com a palavra Dr. Márcio Tanuri, para explicar detalhadamente qual a situação de Diego Alves e depois a gente vai debater este conteúdo. Procurei deixar o vídeo na íntegra, o vídeo que foi disponibilizado, e já agradecendo ao Departamento de Comunicação do Rubro Negro. O Diego Alves teve uma lesão do manguito rotador, que a gente chama, que é um tendão do ombro. É uma lesão comum em goleiro, né? Em jogadores de vôlei, ou seja, jogadores que usam mais o membro superior. É muito mais comum no goleiro do que em jogadores de linha. E por ser goleiro e usar muito mais os braços, membros superiores, a gente precisa de um tempo maior para que ele esteja 100%, diferentemente até de um jogador de linha que talvez já estivesse jogando com a mesma lesão. Então, a gente vem fazendo esse tratamento desde o início. Perdemos alguns dias no início do tratamento porque essa lesão dele calhou de ser junto com o momento que ele teve Covid, e uma vez que ele teve Covid ele teve que ficar isolado, e por mais que a gente estivesse orientando o trabalho, ter deixado todo o material do Flamengo para ele, toda a prescrição do trabalho, a gente sabe que não é a mesma coisa que o trabalho específico aqui. Mas, nessa época de pandemia, a gente tem que se adaptar e oferecer o melhor que a gente tem dentro da realidade. Então, após isso, ele está dentro do esperado. Isso é uma lesão que leva em torno de 6 a 8 semanas para cicatrizar. Se você não fizer esse tratamento, a outra opção seria um tratamento cirúrgico, um tratamento operatório, que teria um prazo de recuperação de volta muito maior, em torno de 3 a 6 meses pelo menos. Então a gente optou por esse tratamento conservador e ele tem evoluído bem. Ele já está numa fase de transição que a gente chama, né? Como vocês podem ver, ele já está treinando, fazendo tudo no campo. E nesse momento que a gente chama de transição, onde a gente coloca mais exercícios específicos que demandem funcionalmente esse ombro dele, para a gente ter a certeza, a segurança que ele está 100% com todos os movimentos que possam, porventura, acontecer num jogo, para que ele esteja fazendo isso naturalmente. Então ele já está nessa fase final, né? Está fazendo um trabalho específico, por isso que em alguns momentos até a gente coloca ele para trabalhar com um preparador de goleiro específico para ele, que é um trabalho diferente dos outros que estão jogando, e para que a gente possa focar em quem está no jogo e possa focar nele também. Para a semana que vem ele está trabalhando aí
junto com o restante do grupo, se Deus quiser, normalmente. Este então, do diretor médico do clube, Dr. Márcio Tanuri, falando a respeito da situação do goleiro Diego Alves. Ele próprio já frisou, o goleiro já está recuperado da lesão. Está fazendo agora uma transição para o campo, já fazendo atividades que estão sendo gradativamente aumentadas pela preparação física, em consonância com a fisioterapia do clube. E justamente para que não estoure uma nova lesão, até porque é uma lesão comum entre os goleiros, e mais ainda no Diego Alves. Não é nem a primeira, nem a segunda, é a terceira lesão que ele tem pelo Flamengo. No ano passado ele também sofreu uma lesão, então é um jogador que está propenso a esse tipo de contusão. Mas, até pelo prazo que costumou falar aí o diretor médico, o Dr. Márcio Tanuri, de 6 a 8 semanas, lembrando que ele se lesionou entre o final de agosto e o início de setembro. Se a gente utilizar a previsão menos otimista, que é de 8 semanas, ele completaria essas 8 semanas na segunda quinzena deste mês. Então, é provável de que ele seja preparado ao longo desta nova semana, que se inicia agora domingo, para que possa ser aproveitado no jogo do outro sábado, diante do Corinthians. Lembrando que o Flamengo joga diante do Vasco da Gama, pela 15ª rodada do Brasileirão nesse sábado. Na terça-feira, tem outro jogo, já diante do Goiás, partida adiada da 11ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, o Flamengo volta a entrar em campo, já pela 16ª rodada, para enfrentar o Red Bull Bragantino. E pela 17ª rodada, já na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians. É possível que para esta partida, Diego Alves esteja à disposição e retorne à meta rubro-negra. Nenhum demérito ao Hugo Souza, que vem despertando elogios da comissão técnica. A avaliação destas partidas, mesmo com algumas falhas que aconteceram, o que é natural, a gente tem que levar em consideração que é um jogador que até a partida com o Palmeiras jamais havia realizado um jogo sequer entre os profissionais do Flamengo, nem naquele time sub-23 que foi comandado no início da temporada pelo técnico do sub-20, Maurício Souza. Então, Neneca merece realmente um crédito com relação a isso, a essas falhas que são comuns, né, durante esse período de aprendizado. Mas é um goleiro que inspira total confiança, vem recebido a força do elenco, inclusive do próprio Diego Alves. E repito, no jantar que aconteceu do Diego Alves com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que selou a permanência do jogador no Flamengo, o representante dele já é aguardado no Rio de Janeiro para acelerar os trâmites burocráticos. Apenas pequenos entraves hoje separam o anúncio oficial da renovação do atual contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro. E nessa conversa houve um pedido do Marcos Braz para que o Diego Alves seja uma espécie de orientador, uma espécie de supervisor do Hugo Souza, e que possa transmitir ao Hugo Souza a sua experiência, a sua bagagem e toda a sua capacidade para que o jogador também possa evoluir e dessa forma ser preparado para suceder o próprio Diego Alves quando este encerrar a carreira. O encerramento da carreira dele não está tão distante assim. Estima-se que ele tenha mais 2 temporadas no máximo e que encerre a carreira efetivamente pelo rubro-negro. O Flamengo tem até um projeto audacioso para ele, que ficou durante muito tempo na Europa, para que ele se torne uma espécie de embaixador do Flamengo no velho continente, já que ele é um jogador conhecido, né, a nível de seleção brasileira, e tem um bom trânsito na Europa, principalmente na Espanha, o local onde ele permaneceu durante muito tempo. Mas a boa notícia é que o Hugo Souza, que entrou no gol diante do Palmeiras, teve uma boa sequência aí com o Independente Del Valle, também o jogo com o Atlético Paranaense, jogo com o Sport. Então já será o goleiro titular diante do Vasco da Gama, e também aí a possibilidade de enfrentar na sequência Goiás e Red Bull Bragantino, tendo aí uma boa sequência, deixando aí uma excelente impressão e, lógico, havendo uma necessidade futura. Espero que não haja, né? Porque eu torço para que o Diego Alves não tenha mais lesões, mas vamos dizer, ele sendo suspenso, que pode acontecer, né? Ele foi expulso aí na partida diante do Atlético Goianiense, ele tomando uma suspensão,
tá aí o Hugo Souza podendo ocupar sem problema nenhum a meta rubro-negra. E o duelo de artilheiros neste clássico com o Vasco da Gama em São Januário. De um lado, Pedro, que vem se notabilizando pelo Flamengo. Do outro lado, Herman Cano, que desde o início do ano vem aí dando bons resultados para o Vasco da Gama. Ele que é goleador nato, já tem essa característica de outros clubes pelos quais ele passou. Ele que tem 7 gols, no Campeonato Brasileiro 2020, brigando desde as primeiras rodadas pela artilharia. Pedro já tem 6 e está cafungando no cangote. Mas a boa notícia é que, segundo o SofaScore, os números do SofaScore, as estatísticas, Pedro é melhor que o Cano. Vamos então, ele realizou, Pedro, 11 partidas até agora no Campeonato Brasileiro. Foi bastante aproveitado, o Flamengo que fez 13 jogos até agora. Mas, se a gente levar em consideração que o Pedro, desses 11 jogos, em apenas 5 ele foi titular. Ou seja, tem muito menos tempo em campo que o Cano, que foi titular em todos os jogos dos quais participou. Isso se reflete justamente na relação de minutos para cada gol. Pedro, na última partida diante do Sport, com seus 2 gols, ele baixou para menos de 90 minutos, 89 minutos para cada gol neste Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cano tem algo em torno de 158 minutos. Para se ter uma ideia, é mais ou menos aquilo que tem o Gabigol na temporada. Ou seja, a média do gringo não é ruim, é uma média até invejável, mas o Pedro tá extrapolando nesse quesito. E tem muita gente dizendo assim, não, mas agora que o Pedro está sendo titular, com a lesão do Gabriel Barbosa, que está afastado, a tendência é de que esse período aumente, porque ele vai passar mais minutos em campo. Pelo contrário, a média dele, antes de se tornar titular, era de 95 minutos para cada gol. Ele está baixando esta média. E isso se justifica por outros números. O primeiro, ele tem um índice de 72% de aproveitamento para cada bola recebida. Ou seja, ele consegue, vamos dizer assim, de 100 passes que ele recebe, ele consegue concluir em 72 oportunidades, ou para fora, ou para a defesa do goleiro, ou na trave, ou para fazer o gol, mas a verdade é que ele tem um índice de aproveitamento absurdo. E o Cano também, tá? Tem 71%, então os dois estão, vão assim, um empate técnico, mas o Pedro também leva vantagem nos números frios, 72%. O Pedro, que precisa de apenas 3 finalizações para fazer um gol, mesmo índice do Cano, do jogador do Vasco da Gama, mas é quase a metade do que, por exemplo, precisa o Gabigol para conseguir efetuar uma finalização que seja concluída em gol. Mas isso aí é explicável, até porque o Gabigol ele é um jogador que está mais entrosado, então a equipe já procura o Gabigol em campo quando ele está atuando, diferentemente do Pedro, que ainda está buscando o seu melhor posicionamento, o seu melhor entrosamento, principalmente com os jogadores da frente. Mas mesmo sendo menos acionado que o Gabigol, ainda assim ele consegue ter um índice maior que o do Gabriel Barbosa. O principal deles é o número de gols. Tem 6 contra 5 de Gabigol neste Campeonato Brasileiro. Ou seja, os números do Pedro são melhores do Cano. E já é vetera, Jogador já veterano, já ultrapassou os 30 anos. Pedro não tá começando agora, o garoto tá estalando ainda, cheirando a novo. E eu tenho certeza que ainda tem muitas alegrias para dar para a torcida do Flamengo. E você? O que você acha desses números? Dá para dizer que Pedro é melhor que o Cano? Ou o que vale é bola na rede e isso o Cano tem mais que o Pedro? Com relação à situação do Hugo Souza, você confia nele para continuar sendo titular ou torce pela recuperação o mais rápido possível do Diego Alves? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela estamos também no Telegram. Se você tem um aplicativo, é só procurar aqui o link aqui abaixo, vá até o aplicativo, entre no nosso canal, se inscreva e receba o link dos nossos vídeos assim que forem publicados aqui no YouTube. Se você quiser ganhar uma camisa novinha do Mengão, já pensou você de manto sagrado novinho? Então, temos agora promoção para quem se tornar membro e também se inscrever no canal.
Quer saber mais? Então assista ao vídeo, o link está na descrição do vídeo e aqui também no alto, no card. E se você gostou dessa taça aqui, gostou, né? Dessas taças aqui, a réplica, então, se você pode ter uma réplica do título mundial do Flamengo na sua casa para tirar aquela onda, é só falar com o meu amigo Jarbas das Taças. Os links, né, para falar com ele estão aqui na descrição do vídeo, inclusive o Zap. Não esqueça de falar que fui eu que te indiquei para você ganhar um precinho camarada. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.